Olá a todos, vamos continuar então a nossa aula aqui de Fundamentos de Direito Empresarial. né? Bom, nós paramos falando um pouquinho sobre a atividade empresarial, né, as formas das atividades empresariais, e agora nós vamos falar o quê? Sobre os pressupostos para o regular exercício da atividade empresarial. Gente, qualquer pessoa pode ser empresário no país, né? Eu posso chegar lá e ter os requisitos, né, necessários que a lei assim determina? Não. Em regra, é, toda pessoa pode ser empresário, mas existem alguns impedimentos, né? Existem alguns obstáculos, como essa figura está pretendendo nos mostrar. Quais são os pressupostos para o regular atividade empresária individual? Primeiro, ter capacidade civil. E segundo, não pode haver um impedimento legal. Isso é o que está previsto no artigo 972 do Código Civil. Então, o que nós vamos ver a partir de agora é o que é a capacidade civil e quais são os impedimentos legais. O artigo 5º do Código Civil preconiza o seguinte: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Ou seja, a primeira regra para ser empresário é que a pessoa tenha, né, mais de 18 anos. Essa é a primeira regra. Mas atenção, porque a lei, ela sempre tem exceções. E uma das exceções é o que? A emancipação. A própria lei, o próprio Código Civil, no seu artigo 5º, em seu parágrafo único, prevê alguns itens necessários para que seja feita a emancipação. Tá lá. Cessará para os menores, né, no caso de 18 anos, a incapacidade pela concessão dos pais, né, ou seja, o pai tem que autorizar formalmente, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Ou seja, gente, primeira coisa, né, para emancipar nessa situação, o menor tem que ter mais de 16 anos. Então não pode emancipar nessa situação o menor de 11 anos, de 12, de 13, de 14 anos. Tem que ter mais de 16 anos, ou seja, 16 anos completos. Segundo item para emancipação, pelo casamento. Então, quando um menor casa, né, ele pode ser emancipado. Automaticamente ele está emancipado e aí pode ser empresário. Pelo exercício de emprego público efetivo. A situação é muito complicada porque geralmente o concurso público prevê que, até porque a Constituição assim prevê, de que para exercer algum cargo público, né, para ser constituído em emprego público efetivo, a pessoa tem que ter mais de 18 anos. Então, mais de 18 anos já estaria apto, né, já seria um ser humano capaz para ser empresário. Quarto item, pela colação de grau em curso de ensino superior. Ou seja, né, é muito difícil uma pessoa com 16 anos já ter colado grau no ensino superior, mas está previsto na lei. Em caso alguém consiga colar grau, né, entre 16 e 18 anos, essa pessoa está capaz, ela se torna emancipada e capaz para exercer o ato de ser empresário. Né? Inciso 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria, ou seja, de que ele possa exercer atividade naquele comércio, naquela empresa, né, naquela atividade civil, e que ele tenha, né, ao feito do lucro, né, que ele tenha economia própria. Ou seja, aí nesse caso também ele pode ser empresário. Está lá o artigo 972 do Código Civil, que prevê tudo que nós falamos agora. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Ou seja, para ser empresário tem que ser capaz, tem que ter a capacidade civil e não for legalmente impedido. Ou seja, não pode haver impedimento legal. Porém, meus amigos, tem que ter uma diferença, né? Empresário e sócio.
eles não são a mesma coisa, apesar de ser muito parecido. Empresário é uma coisa, sócio é outra completamente diferente. O empresário, esse slide aí nós vimos também já em aulas passadas, né? O empresário individual, ele lida diretamente com o quê? Com o empregado, com a conta corrente, com um contrato, por exemplo, de leasing, ou seja, ele celebra diretamente. E neste caso é que o artigo 972 está se referindo, o empresário individual. Porém, existe uma diferença entre empresário individual e sócio. Porque na sociedade, quem lida diretamente com o empregado, quem abre conta corrente ou quem celebra um contrato de leasing é a sociedade. E aí a responsabilidade se torna subsidiária, ou seja, os sócios eles respondem sim, mas primeiro quem responde é a sociedade. E aí fica aquela pergunta: o menor pode ser sócio de uma sociedade? Empresário nós já vimos que não pode ser, mas e sócio de uma sociedade? Sim. A própria lei estipula alguns requisitos para que esse menor seja sócio da sociedade, ou seja, empresário ele não pode ser, né? A não ser naquelas exceções que nós vimos, né, da questão da emancipação. Mas sócio ele pode, desde que haja um representante legal. Então tem que ter um representante legal que vai representá-lo em todos os atos, né, da vida empresarial. O capital tem que estar integralizado. O que é um capital integralizado? É um capital íntegro. Existem formas, né, de você entrar na empresa colocando um capital. Toda pessoa, todo sócio que entra em uma empresa, ele tem que investir algum valor, ou algum capital, ou algum bem. Ele tem que entrar com algum valor. E esse valor, se tiver menor envolvido na sociedade, tem que estar totalmente integralizado no momento do registro da empresa. Ou seja, não pode haver capital a integralizar. E sim, o capital já tem que estar integralizado na empresa. Então, se houver o capital a integralizar, esse menor não pode ser sócio dessa empresa. E não assumir função de administrador da sociedade, ou seja, ele pode ser sócio, mas nunca o sócio administrador da sociedade. Ele não pode ter atos de gestão. Então, esses três requisitos são indispensáveis para que o menor seja sócio, né, da sociedade empresarial. Se ele atender esses três requisitos, aí sim, em tese, né, relativamente, ele vai poder sim ser sócio empresarial. Nós temos que ter cuidado, né? Uma questão muito importante, atenção para a nomenclatura. Uma diferença é constituir a sociedade e outra é continuar. Por quê? Constituir um menor, ele não pode ser empresário individual, como nós vimos, né, nos slides anteriores. Porém, né, imaginem se, por um acaso do destino, o menor ele ele se vê, né, obrigado, né, ou querendo assumir uma empresa que ele herdou dos pais. E aí, neste caso, já não é mais uma constituição de uma empresa. A empresa existe, está lá. A empresa tem todos os atos, né, de gestão, está legalmente constituída. Porém, os donos da empresa, que eram pais desse menor, faleceram. E na sucessão, né, existe um inventário. Né, o menor ele quer, né, ele quer não, ele tem o direito de ser dono da sociedade. Neste caso, o incapaz superveniente, ele pode continuar a empresa, desde que ele peça autorização judicial e o juiz nomeie um representante legal, né, para que tome atos de gestão para ele, e neste caso o juiz pode autorizar, para que a empresa não sofra danos pecuniários. Ou seja, neste caso ele não vai constituir uma empresa, ele vai continuar uma empresa que ele está herdando dos pais. E quais seriam os impedimentos legais? Nós falamos agora da capacidade civil e agora vamos falar do impedimento legal, né? Para o empresário, empreendimento empresarial para o empresário individual. Qual seria, né? Primeiro, o casamento, né? Nós estamos vendo uma foto de uma pessoa, né, realmente muito feliz ao casar, e esse é o primeiro impedimento legal, né? Então, mas é um impedimento absoluto? Não. E aí vem a pergunta: é possível sociedade entre marido e mulher? Sim. Está lá o artigo 977 do Código Civil, que
faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros. Essa é a regra. Então, assim, é facultado. Você pode constituir tranquilamente uma sociedade entre si ou com terceiros, desde que, e aí vem a exceção, né, não pode, tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Ou seja, você pode celebrar, escolher o seu contrato, né, de regime de casamento, mas se você escolher casar no regime de comunhão universal de bens, ou seja, todos os bens se comunicam, os durante o casamento e os antes também do casamento, que você adquiriu antes do casamento, todos esses bens eles se comunicam. Se você optar por este regime de casamento, você não pode ser sócio da sua esposa ou a sua esposa não pode ser sócio do seu marido. Ou também não de separação obrigatória de bens, ou seja, aquele regime que nenhum bem se comunica, tanto na constância do casamento quanto antes do casamento. Se você optar por um desses dois regimes, não pode ter sociedade entre si. Ou seja, neste caso, a lei veda ao impedimento legal entre sociedade entre marido e mulher. Reza a lenda que, independente do impedimento legal, e aí está a figura mostrando que isso não vai dar certo, né? O casamento e sociedade eles são praticamente incompatíveis na vida legal, mas na legislação existem esses dois impedimentos. Existem ainda alguns outros impedimentos, são vários impedimentos. Porém, nós temos alguns que são os mais importantes. O estrangeiro, por exemplo, ele pode constituir, né, ser empresário individual do país? Pode, desde que ele seja regular, né? Ele não pode ser clandestino, ele não pode ser um estrangeiro que não seja regular. Se ele for regular no país, ele pode tranquilamente ser empresário. O servidor público, né? Eu coloquei como exemplo a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, mas cada instituição, cada ente federativo tem o seu estatuto, né, do servidor público. Lá na Lei 8.112 existe um impedimento do servidor público. Em regra, ele pode sim ser empresário, mas existe um impedimento. Se ele for servidor público, ele não pode ser sócio gerente, né, da sociedade, ele não pode ter atos de gestão, então ele fica impedido de ter atos de gestão. E ele não pode ser empresário individual. Ou seja, existem esses dois impedimentos. Ser sócio da empresa? Pode. Ou seja, ele pode ser sócio, mas desde que ele não tenha atos de gestão. E o falido também ele não pode constituir uma empresa enquanto durar o processo de falência. Depois do processo de falência, tem que se analisar a sentença judicial, pode ser que ele seja impedido por algum tempo, mas via de regra, acabou o processo de falência, ele pode voltar a ser empresário. Então, pessoal, ficamos por aqui, né? Na próxima parte nós entraremos falando sobre os títulos de crédito para as empresas. Obrigado e até a próxima parte.